Por que animes têm romance entre irmãos? Sério. Vídeo do Linkzin, Linkzin 2, canal de anime do Linkzin, patrocinado pelo Blue. Speedrun de 600%, pois é, primeira vez que início de live, acabou de começar a live e já tem sexto, né? Tá bom, tem que ser em todos. Geralmente vocês esperam um pouquinho mais, mas agora vocês não esperaram, tudo bem. Oi, eu sou o Link, e eu Oi, Link. tenho um canal de animes. Tem? E eu sei, se você clicou nesse vídeo aqui, você tem uma dúvida. Deixa eu aumentar aqui o som. Zero live sem sexto, nosso recorde é 0. Eu acho que eu tenho que explicar isso pra galera do YouTube. A gente fala de incesto toda live. Isso não é um fetiche de ninguém aqui, eu espero. É só porque acaba o assunto vindo aleatoriamente. E eu não sei o porquê. Sim, esse vídeo vai ficar em sexto lugar. Não tem outro lugar pra ele ficar. Dúvida que nós dois temos. E se você se perguntar como é que surgiu a ideia pra esse tema de vídeo aqui, Eu espero. Eu não conheço vocês. Tem tipo 80 pessoas na live agora. Eu não conheço vocês. bom, Oi, Yutiro. pra quem assiste aqui o canal, sabe Sujeita ban se alguém tiver, exatamente. que algumas Ironicamente sim, na verdade. semanas atrás eu fiz um vídeo sobre um anime de romance que tinha acabado de lançar e que eu tava começando a assistir ali os primeiros episódios. Esse anime era basicamente o anime da Alia, conhecido aí mais popularmente Eu tenho esse fetiche. É por isso que você gosta de Bleach, né? como anime da menina russa. Esse anime acabou rolando por um tempo, fazendo bastante sucesso. Esse anime, tipo, importou? Esse anime importou? Tipo, alguém ligou? A galera ligou assim que tinha saído, porque, é o anime da Rússia, e aí tem incesto. E aí eu nunca vi ninguém mais falando sobre. Jamais vi alguém falando a respeito. E atualmente, apesar de ser um anime que tá bem popular por aí, também está sendo conhecido como um anime meio polêmico por conta de uma personagem específica, criada pra um tipo de piadinha específica. Você sabe do que eu tô falando, não é? Pra você aí, por sinal, que tá assistindo o vídeo, você já viu aquele famoso personagem irritante, que parece que ele só existe pra fazer a piada do incesto? Enfim, antes da gente começar, não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu não tanco que tem isso em, tipo, Sword Art Online. Um dos animes mais populares de todos os tempos. Tem a porra da meia-irmã do Kirito gostando dele. Não tem essa porra? Japão. Poder ajudar a gente a atingir 200 mil inscritos e pegar alguma coisa pra comer aí por sinal. Senta aí e vamos nessa. Vem comigo. Tá legal então. Pra pessoas que assistem animes há bastante tempo, com certeza absoluta já devem ter se deparado com esse tipo de personagem. Animes de forma geral são considerados uma coisa muito popular aqui no nosso país, né, no Brasil. Ele me puxou um Ora no Imoto do nada, de graça, assim. Com muitas De graça, ele puxa um Ora no Imoto. coisas que a gente genuinamente gosta bastante. Mas ao mesmo tempo, claro, tem muitas coisas em animes que ou irritam algumas pessoas, ou causam pelo menos uma leve estranhada em algumas pessoas, vai. Como por exemplo, aquele famoso personagem que tem 2000 anos, mas quando você vai ver tem a aparência de uma criança de 6 anos de idade. Né? Ou aquelas cenas de fanservice extremamente exageradas, que Eu vi um vídeo de top 20 piores casais de anime e esse ficou em primeiro, de Oraimo. Pois é, porque né? às vezes algumas pessoas até conseguem assistir de uma Você vai dizer que nunca assistiu Kisses? Nunca assisti Kisses. boa, mas tipo, se você estiver assistindo na TV da sala, você só não consegue explicar pra sua mãe o que diabos você tá assistindo, porque às vezes você tá vendo um anime de luta e... É anime de luta, mãe, pode confiar com certeza. O Ira, no fundo. Assim como o personagem do incesto. Eu poderia dar milhares de exemplos de animes que nem Por que você puxou um Kenjaku? são relacionados a qualquer coisa típica de romance. Jujutsu Kaisen, que teve na sua segunda Tem a Mei com o Yui. É verdade. Esse, pelo menos, eu acho que todo mundo considera nojento. Eu acho que não existe uma pessoa que não acha esta porra nojenta em particular. E eu acho que até, entre aspas... Tipo, no contexto do final de Shibuya, fazia sentido pra mostrar... Ei, olha, a Mei é uma puta de uma cuzona. Ela tá manipulando até a porra do irmãozinho dela a realizar coisas muito perturbadoras. E já tinha sido mostrado antes que ela também já tava manipulando ele antes, porque era tipo, você morreria por mim? E ele, sim. E dá pra mostrar que ela é uma puta de uma cuzona. Mas aí não fizeram mais nada a respeito com isso. Não que eu queria que fizesse alguma coisa a respeito com o incesto, mas só pra dar, tipo, um resultado pro fato do quão imoral a Mei é. Enfim. temporada, um episódio específico onde a personagem da Mei aparece lá numa cena com o irmão dela e dá sugestões de... vocês entenderam. Ou então Spy X Family, por exemplo. Um anime que fez extremo sucesso aqui no Brasil, que inclusive tá na Netflix, foi dublado e tudo mais. Eu não sabia que tinha alguma coisa disso aí. Que é um anime que é sobre justamente um agente secreto que tá infiltrado num país e ele tem que fingir que é parte daquele país. Então ele vai lá, adota uma criança e se casa com uma mulher que é uma assassina também lá daquele país. E os três juntos acabam meio que formando uma família feliz e tudo mais. Então seria
seria um anime muito fofo sobre justamente esses 3 personagens, ou seja, é um anime sobre um casal que meio que já existe. Pai, mãe e a filhinha adotada deles. Tudo maravilhoso, perfeito, um anime muito fofo, que muitas pessoas gostaram muito e tudo mais, até que vai lá e aparece um personagem esterco, que é justamente, olha, esse daqui é o personagem do Yuri, que é irmão da Yor. Ah, e ele gosta, o Yuri gosta da Yor, é isso que me puxaram em Spy Family? Eu não vi, eu não me importo. Really? Ok, tá bom. Ele só existe pra fazer O irmão é meio que obcecado pela irmã, que legal. essa piada. É um personagem que aparece e Ele não gosta dela romanticamente. O problema não é gostar ou não, é parece que gosta. Porque vender o fetiche não é no que dá pra mostrar, no que é aparente, no que é factual. É no parece que é o caso. ele é apaixonado pela irmã dele. Todas as cenas dele vão ser alguma coisa relacionada à irmã dele. Você tá assistindo um anime super feliz. O cara aparece em cena, dá vontade de fechar. Cara, peço desculpas, eu não consigo passar pano pra esse tipo de coisa cultural. Me desculpa se estou sendo intolerante, mas ninguém passa pano pra isso. Isso não é legal, não. Isso é uma merda. Não é nem tipo, é cultural na ideia de que é algo comum na mídia de lá, mas não é algo pra passar pano. Ninguém passa pano, fora da galera que já tá acostumado com isso. É estranho e é pra ser um pouco estranho. Episódio. Só de vocês pararem pra pensar Oi, Jade. nessa descrição dos primeiros 3 minutinhos aqui de vídeo, me fala se já não veio uns 15 personagens de anime na sua cabeça que você assiste pensando. Uns 45. De novo, eu achava que esse plot da Mei... Isso vai ser engraçado dizer que, tipo, incesto tinha potencial. Mas esse plot da Mei Mei tinha potencial pra destruir mais a personagem dela, na ideia de deixar ela ainda mais deturpada. Se explorassem mais esse lado. Mas não fizeram. Por quê? Não que eu queria uma cena dela com o Yu Yu, eu tenho que deixar isso claro. Queria que ela fosse confrontada quanto a isso. Que você existe. Os japoneses já recomendam isso lá também ou nem? Eu não tenho a menor ideia. Como eu disse pra vocês lá no Game of Thrones UF. A gente pode conversar depois que o Linkzinho cozinhar um pouquinho, a gente pode conversar sobre Game of Thrones também. E sobre incesto em outras obras não japonesas, por exemplo. começo do vídeo, o último anime que eu assisti que tinha meio que essa ideia foi justamente esse anime da Alia, que é o básico e típico anime de romance escolar de uma menina russa que se mudou pro Japão e foi estudar lá. Apareceu um personagem da sala dela por quem ela se apaixonou, e a história começa como um básico romance escolar comum, até que depois dos primeiros 2, 3 episódios, do nada aparece uma personagem. Matt McRiver, muitíssimo obrigado, meu querido. Você me vendo, Maurício, por mais um mês. Na cena da Mei o Yui na cama foi fundamental pro plot, assim como Sakuta Okojo. Sayuta Okojo, no caso. Totalmente fundamental pro plot. O meu ponto é que poderia ter sido, sabe, mais coisa pra sociedade Jujutsu e tal. Tinha potencial de fazer alguma coisa interessante. E aí não teve nada. Conhecida como a irmã do protagonista, e aí a história vai lentamente virando Mas é tão necessário quando o Junior se masturbando, mas aquela foi engraçada, pelo menos. uma bosta de um triângulo amoroso entre os 3, com muitas e muitas pessoas, é claro, fazendo reclamações aqui nas partes do ocidente de como essa personagem era insuportável, visto que mesmo ela sendo muito carismática e gerando algumas cenas engraçadinhas, é a irmã do personagem principal, isso é irritante. Foi depois desse anime justamente, Não sei se irritante é a palavra que vem na minha cabeça, irmão, mas tudo bem. eu decidi começar a fazer uma pesquisa, gente, do porquê exatamente isso existe tanto nos animes. Claro que a primeira impressão que a gente geralmente tem é que, os japoneses são estranhos. Talvez isso seja normal no Japão. Mas quando eu comecei a fazer minhas primeiras pesquisas, achei extremamente engraçado que encontrei vários A gente se responde de muito seu personagem, tá? Pior que diz mais do que parece, logo de início, tá ligado? É uma ótima apresentação pra ela. É uma pessoa muito não ortodoxa também. e várias respostas Já falando da irmã do Kirito, eu falei. de pessoas, blogs e até mesmo sites relacionados a notícias de como o Japão é um dos países mais conservadores do mundo. E justamente por conta disso, é um dos países com a menor porcentagem de casamentos que tem correlações sanguíneas, tipo irmãos, primos e tudo mais. Países como o Catar e o Sudão, por exemplo, nessas espécies de listas, seriam muito mais comuns de terem casamentos nesse estilo do que o Japão em si. Mas estranhamente, todas as obras de anime vêm culturalmente do Japão, e mesmo com esses personagens, mesmo quando eles são extremamente relevantes para a história, parece que nada de terrível acontece nesses pontos. Como nós não moramos no Japão, é genuinamente muito difícil de se pensar no porquê isso existe ou acontece muito em histórias no Japão. Eu genuinamente parei e vi alguns vídeos de youtubers, tanto aqui do Brasil quanto de outros países, que falam um pouco sobre esse tema. Muitas pessoas falam e citam as histórias antigas da época do Japão feudal, por exemplo, onde em épocas muito antigas no Japão, era comum que famílias vivessem afastadas
afastadas em grandes dinastias. E justamente por viverem afastadas dessas grandes dinastias, né, para poderem manter as suas famílias grandes e funcionais, existiam relações entre parentes muito próximos. Isso era comum, tipo, em geral, em épocas antigas, especialmente em questões de nobreza. No caso, não na nobreza europeia, por exemplo, não porque estava muito afastado das outras pessoas, mas para manter a pureza do sangue real, ou que seja. O que é um pouco do que a gente vai falar quando a gente for falar de Game of Thrones daqui a pouquinho até. Tem animes sobre dois ex-namorados que tem pai e mãe solo. Aí os pais deles começam a namorar e morar juntos. E eles não sabem que os filhos já namoraram. Então fica um clima de tensão sexual sempre que eles estão sozinhos. Aí é meio irmão que não era meio irmão. KKKKKK. Tem um episódio de How I Met Your Mother onde a mãe da Lily não, era isso? Não, era o pai da Lily e a mãe do Marshall começam a namorar. Com Marshall e Lily sendo casados durante muito tempo. Não vão namorar, mas tiveram umas coisinhas. Com Marshall e Lily sendo casados há muito tempo. É a mãe do Marshall, isso, exato. Com os dois sendo casados há muito tempo. E é engraçado justamente o fato de que porra é essa? E aí também, na mesma temporada, eu acho, tinha um negócio de que o Barney e a Robin descobriram que eles talvez fossem primos de tipo 5º grau e eles estavam indo pro casamento deles quando eles descobrem isso. Eu não sei porquê How I Met Your Mother na reta final brincou tanto com a ideia de incesto, mas nada disso foi muito pra frente, tá tudo bem. O Luke beijando a Leia, teve isso. Quando a Leia fala pro Han que ela e o Luke na verdade são irmãos, o primeiro pensamento do Han não foi que bom, então eles não estão apaixonados. Foi mais um que história que ele foi de beijo, então, caralho. Tchau, Kuei, o cara vai embora, pô. Alec beijou o Luke. Pois é, não, a mesma coisa. Como primos e coisas ainda mais próximas do que primos. Obviamente que as aparências do país A reta final realmente madrona canônico, o mangaka desse anime que me contou, faz sentido, na verdade. dizem que obviamente a comunidade e a sociedade evoluiu como um todo, e hoje em dia esse tipo de coisa seria repulsiva no Japão, tanto quanto em qualquer outro lugar no mundo. Mas não é o que parece quando você vê 90% das histórias de anime deles, não? Enfim, mesmo dizendo isso, eu cheguei a fazer várias pesquisas um pouco mais aprofundadas, tentando ver um pouco da opinião de muitas pessoas, vi reddits, blogs, pessoas discutindo nos comentários de alguns vídeos sobre, e é engraçado não ter esse tipo de resposta oficial pro porquê esse tipo de coisa continua nos animes, mesmo se a gente for parar pra pensar que hoje em dia muitos animes, como por exemplo grandes animes shonen, tipo Jujutsu Kaisen, por exemplo, que eu falei pra vocês que tem aquela cena da Mei Mei, por exemplo. Jujutsu Kaisen é um anime que foi feito pra ser uma parada mais global, né? Distribuída pra vários e vários países. Mas é que mesmo quando o foco tá sempre primeiro pra dentro. Pelo menos é assim que eu vejo. Geralmente, animes fazem pro público japonês e se expandir pro mundo, foda. Mas é isso. E vários países do mundo rejeitam completamente esse tipo de coisa. E mesmo assim, isso só foi colocado no anime e deixado lá e dane-se. Apesar de não ter conseguido chegar a uma resposta oficial... Não existe uma resposta oficial, mas eu também tenho minhas visões do porquê. A grande resposta mais aceita pela grande maioria do público é, infelizmente, que parece que isso é uma daquelas coisas muito relacionada com algumas estranhezas que tem no Japão. Como o fato das pessoas japonesas serem extremamente mais reclusas do que o normal. E praticamente parece que tudo em animes tem um pouco de uma coisa meio fetichizada por ele. Ok, é aqui que eu começo a falar também. Quando você reprime fetiche ou sexualidade de alguém, ela tende a querer expressar isso quando tem oportunidade. Muitas realizações da comunidade LGBT em si tem como esse fetiche. Anime hoje em dia brinca com fetiche e isso atrai público. Quantas pessoas não foram ver o anime da Rússia só pra ver se realmente era tudo isso que diziam sobre incesto? Então, a gente, anteontem, eu acho, assistiu um vídeo que eu fiz um react. Eu não tenho certeza se eu vou postar no YouTube, porque a gente foi em assuntos muito delicados e muito, muito complicadinhos, que foi o vídeo da pornografia do Tropia. A gente foi muito a fundo. Eu acho que eu nunca fui tão aberto na minha vida quanto naquele, tipo, na internet, quanto a minha vida quanto naquele vídeo. Falar de várias coisinhas aqui e ali e tal. Não sei se eu vou postar aquele react. Porém, uma coisa que eu queria puxar daquela conversa inteira é a ideia de que um fetiche foi muito bom, pô. Vou ver, vou pensar. Um ponto muito importante é manter em mente que incesto é um dos fetiches mais populares em pornografia, sabe? Tipo, meio que
independente do país, só é. Por quê? Eu não sei, talvez pela ideia de ser tabu, talvez pelo que a gente conversou naquele vídeo de você começa assistindo pornografia, o que seja, de forma... assistindo coisas vanilla, coisas mais casuais, e você vai entrando cada vez mais em fetiche. Você vai pro fetiche sobre família e coisas do estilo, e os caralho quatro. Então, faz sentido algo assim estar em algo como mídia japonesa, que tem muito fetiche à torta e à direita, mesmo que as pessoas não realizem esses fetiches. Como o Linkzinho até falou, não tem muito um caso de relação entre irmãos ou parentes em geral no Japão, não é algo que é costume deles. Mas aquela fantasia de, mas e se, pra gente que tem esse fetiche, já pode ser alguma coisa. A artista japonês, autor japonês, coloca muitos de seus fetiches em obras assim, o que é muito curioso. Eu sempre brinco, que não é muito uma brincadeira, do fato de que o Makoto Shinkai muito tem fetiche por pé, porque ele fez aquela porra daquele filme onde o cara é sapateiro e o Makoto Shinkai tipo, dirige muito bem o pé da moça. E aí também temos, é claro, o nosso mano Hidetaka Miyazaki, óbvio, que também tem fetiche por pé, claramente. Mas eles botam muito essas porra, botam muito de fetiche na própria... O Tarantino também? O Tarantino também. Mas é muito mais fácil olhar pra mídia japonesa em geral e compreender, ok, eu acho que esse cara aqui tem fetiche por alguma coisa. É muito mais fácil ver em mídia japonesa. Onde é que eu tava? Eu tava falando sobre incesto normal em porn. Então, não é nem isso. Eu tava falando agora sobre como o diretor de anime, ou mangaka, ou que seja, usa muito, tipo, deixa fetiches muito claros nas obras deles. E aí esse é um caso muito importante, tá ligado? Fetiche mídia, exatamente. Esse é um caso muito importante. Por exemplo, eu consigo olhar pra coisa do Mamoru Hosoda e ver, esse cara parece... ou ser furry, ou meio que tentar vender muito pra público furry. Mas não furry só na ideia de tipo, a galera gosta de furry e tal. Ele parece querer levar pro lado mais sexual da coisa de vez em quando. O que é curioso. Não é tipo um Nagabi, que claramente é furry, mas ele leva pro lado sexual. Esse cara parece levar. Mas é isso que eu estou querendo dizer. É muito... Japão é muito fetichizento. É muito fetichizento, então faz sentido eles colocarem coisa de incesto nas histórias dele pra dar esse fetiche ainda. Não quer dizer que o público japonês... Fetichista, obrigado. Não quer dizer que o público japonês goste de incesto, né, do estilo. Não é isso. Não é essa parada. Mas tipo, não gosta de incesto real, no caso. Mas Um pouco de uma coisa meio fetichizada por eles. Fetichigenta. Sabe quando você vai assistir um anime de romance, por exemplo, e dificilmente você vai ter só uma personagem principal? Não tem amigo que é literalmente sobre putaria? Alguns. Importante e nenhum... Significa assim? Não, então, é o que o Linkzinho falou, tipo, em questão de realizar coisas entre família, não parece que é algo que fazem, tá ligado? Esse tabu chamou muita atenção. Antes, a porno mais assistida era com travesti trans, hoje que já não é mais tabu na mídia, isso reduziu. Tem isso também, tem um bocado disso também, sim. Bem verdade. Uma outra, é quase como se eles tentassem apelar pros gostos de qualquer pessoa pra tentar vender mais o anime. Um anime de romance que é feito pra vender pra garotos adolescentes, ele vai ter garotas de todos os tipos de gostos. Se você não gosta da protagonista, tá tudo bem, vai ter uma garota alta, uma baixinha e fofa, uma raivosa, uma quieta, uma mais animada, e tudo isso vai fazer com que a obra, no final das contas, venda mais. Infelizmente, a maior resposta pra esse tipo de coisa chega a ser um pouco esquisita, justamente por ser oferta e demanda. Se esse tipo de... Sim, bastante disso. De coisa aparece com tanta facilidade em histórias japonesas que viraram anime, é porque esse tipo de história estranhamente vende no Japão. Por mais que em sites e blogs apareça a ideia de que eles têm pouquíssimos casamentos com esse estilo, mas parece que os gostos e as vendas de produto no Japão dizem exatamente o oposto. Sim, porque a questão tipo, é mais pra vender uma fantasia. Que alguns japoneses têm esse fetiche.
Seja só em mídia, seja talvez na vida real, mas não é realizado. Mas eles têm esse fetiche. Sempre uma coisa muito estranha pra gente poder parar pra pensar que um anime, gente, é uma produção multimilionária. Pessoas têm que pagar os animadores, o pessoal que vai fazer a coloração, os efeitos especiais, pessoas que vão fazer músicas de abertura e ending e trilhas sonoras do anime, vozes pros dubladores originais, e caso o anime vá sair do Japão e vá pra outros países no mundo, tem gente que vai fazer as legendas oficiais, traduções do mangá, entre várias outras coisas. Pra que um mangá chegue a virar um anime, ele precisa ter vendido muito no Japão. Como, por exemplo, esse próprio anime da Alia que eu falei pra vocês. Antigamente, ele era uma light novel, que é basicamente uma história que tem poucas ilustrações e é só praticamente um livro que você vai lendo, cheio de texto. Depois de ser uma light novel, ele chegou a virar um mangá, porque ficou muito popular. E depois ele chegou a virar um anime com um baita de um orçamento, porque é um anime muito bem animado e muito bem feito. Não é um anime, jovens, que ele é muito bom e demora pra esse tipo de coisa acontecer. Eu tô falando pra vocês de um anime, e nos 3 primeiros episódios não tem nada além de uma piadinha ou outra. E aí, de repente, essa personagem aqui, a Yuki, por exemplo, que eu tinha falado pra vocês, que é a irmã do protagonista, como que as pernas dela cabem naquela cadeira? Meu Deus, que agonia e claustrofobia. Eu não sei, irmão. ela aparece e se torna tipo a terceira protagonista. Ela aparece em todos os episódios. Grande anime? É, parece, né? E tem várias cenas dela por episódio. Tem cenas dela de fanservice, tem cenas dela dando em cima do irmão dela, tem 1 trilhão de cenas dela, e mesmo assim, parece que vários japoneses olharam na light novel, compraram e falaram: Dando vendo vídeo de anime de romance, eu vou te dar uma voadora, ô Popoto. Então uma mini voadora aqui. Tá certo. Depois lançou um mangá, as pessoas continuaram comprando, beleza. E quando finalmente o negócio chegou a virar um anime, ele continuou sendo tão popular que até mesmo chegou a ser dublado aqui pra português do Brasil. E atualmente ele tá sendo lançado dublado, cara. Eu acho interessante até mesmo falar sobre esse tipo de tema hoje em dia no canal, porque estranhamente, jovens, não sei se é só uma impressão minha, porque eu vejo muitos animes de romance hoje em dia, mas existem muitas práticas que são levemente estranhas de alguns animes japoneses, que eu vejo que em certas obras, elas deixaram de existir ou diminuíram muito de formas mais tranquilas. Acabou um pouquinho aquele trope de cara tropeça e cai em cima do peito da mina, né? Parece que é uma coisa mais dos anos 90, anos 2000 e até um pouquinho 2010. Eu lembro que até... um pouquinho não, mas um bocadinho de 2010. Eu lembro que até Evangelion meio que subvertia isso na época. Quando o Shinji cai no peito da Rei, a reação, em vez de ser um negócio engraçado, é só ela falando: você pode sair de cima de mim, pelo amor de Deus? E ele sai, e é isso. É tranquilo. E aí no último episódio, só pra você ter... Só o anime mostrando, tipo, você entendeu o ponto, né? Tem aquela ceninha, se Evangelion fosse um anime de colégio qualquer, onde o Shinji e a Rei correm e se acertam um no outro na rua, e a calcinha da Rei fica um pouquinho amostra, ela baixa assim, toda nervosa, tipo, não olha! Então, tipo, tava meio óbvio o que eles estavam fazendo. Tem nessa temporada que é o cara caindo das minas por tipo 5 minutos. Ok, acontece. Pelo menos é menos, então. Pelo menos é bem menos. Como, por exemplo, cenas de fanservice, por exemplo. Não são o tipo de coisa que funciona tão bem fora do Japão. Aqueles famosos animes onde todo episódio tem que ter pelo menos umas 3, 4 cenas onde as personagens estão com pouca roupa, ou onde tem ângulos estranhos, que acabam não funcionando tão bem em outros países. Esse tipo de coisa foi diminuído muito em várias obras. Mesmo se você for pegar obras que eram muito populares antigamente, como Dragon Ball, por exemplo. Dragon Ball que tinha a porra da bomba pelada nos primeiros 4 capítulos, eu acho. 5 capítulos, por aí. Tinha uma nudez frontal meio loucona. Além de assédio pra caralho, porque tinha muito. Pegar algumas das piadas de Dragon Ball que tinham lá no começo, por exemplo, do Mestre Kami, com a Bulma e tudo mais. Esse tipo de cena, hoje em dia, quase não existe em nenhum anime. Ou em praticamente nenhum. Mas o que isso tem a ver com o incesto? Não, ele cozinhou pra esse ponto. Aí esse ponto faz sentido. Nenhum que faça muito sucesso. E se existe, o anime se torna polêmico, ou se torna odiado em alguns lugares, proibido em alguns lugares de passar e tudo mais, porque as pessoas consideram ofensivo. Então muitas obras começaram a deixar de ter esse tipo de piadinha meio imbecil. Ao mesmo tempo que essa do incesto, vocês também sentem que ela nunca chegou minimamente a diminuir? Ela só existe, tipo, na mesma quantidade desde sempre? Sempre que eu assisti qualquer tipo de história de romance, sempre existiam tipos de personagens específicos que tentavam puxar esse tipo de piada. Mas e você? Acha que as suposições das pessoas a respeito de como o Japão tem esse lado meio fetichizado e estranho são verdadeiras? Ou acha que pode ser alguma outra coisa? Não esquece de colocar... Não, meio que é isso mesmo, tipo... É o que eu falei, é um fetiche que é comum no mundo inteiro, por mais estranho que isso possa parecer, porque é estranho, de qualquer forma é muito estranho. Mas um fetiche comum em, por exemplo, pornografia, o Japão tem muito dessa de colocar
por algum maldito motivo, seus fetiches nas obras. Não que autores, diretores, escritores de outros países não façam isso também, eles fazem, só que em Japão é algo muito mais comum de você só parar e ver, tipo, aí está. E aí o público gosta, porque tem o fetiche deles, ao mesmo tempo que tem a história em geral. Fica aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falei até mais. Fui! Beijo, linkzinho. Bom vídeo. Boa forma de começar a live, com incesto. Por que não, né? Que outra maneira de começar o dia? Tá no cu.